a última coisa que conversamos. Então, nós, na aula passada, aprendemos a identificar através do coeficiente angular e do coeficiente linear quando duas retas são paralelas ou não. Então, aqui no desenho, nós temos duas retas paralelas, né? Essa aqui, a reta R1 é paralela a R2, a gente está vendo no gráfico, então é fácil identificar. Então, o que acontece quando nós temos duas retas que são paralelas? Então, observe aqui, ó, que a inclinação delas é a mesma, ou seja, elas formam o mesmo ângulo com o eixo X. Então, o primeiro indício é que elas são paralelas. Outra coisa é que esse valor, né, onde a reta cruza o eixo Y, esse valor de Y aqui, né, no caso das retas serem paralelas, esses números são diferentes. Então, N1 é diferente de N2. Ou seja, eu tenho duas retas que têm a mesma inclinação, o mesmo ângulo, né, com relação ao eixo X, e tem os seus coeficientes lineares diferentes. Então, indica que essas duas retas são paralelas, tá? De uma maneira geral, duas retas, né, vão ser paralelas, a gente vai identificar isso. Se a gente não tiver o gráfico, mas tiver a equação reduzida dela, ou a equação da reta, nós vamos identificar se elas são paralelas olhando para os coeficientes angulares, né? Porque se tem o mesmo ângulo, né? Se as duas retas têm o mesmo ângulo, então a tangente desse ângulo é o mesmo número. E, portanto, o cálculo do coeficiente angular, né, dessas duas retas vai ser o mesmo número e, portanto, vão ser iguais conforme está aqui. Tá? E aí, qual é outra coisa que eu tenho que olhar? Para os coeficientes lineares, N1 e N2. Se eles forem diferentes e os coeficientes angulares forem iguais, eu tenho duas retas paralelas. Se eu tiver os coeficientes angulares iguais, mas os coeficientes lineares também iguais, significa dizer que eu tenho, no caso, a mesma reta, ou que essas duas retas são coincidentes, estão uma sobre a outra. Então, foi o que nós vimos na nossa última aula, né? Então, aqui, retas paralelas também, elas podem ser paralelas, obviamente, embora não exista aqui, para retas perpendiculares ao eixo X, não existem coeficiente angular, tá bom? Então, são esses os casos, nós vimos aqui os exemplos 14 e 15, né, no qual a gente tem a equação reduzida para a reta R aqui, y igual a 3x menos 2. Na equação reduzida, o coeficiente angular e o linear estão diretos. O coeficiente angular é 3 aqui, né, que é o valor que acompanha x. O menos 2 é o coeficiente linear. Na reta S, eu tenho 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Aqui é a equação geral da reta. Não tem problema. Cuidado para não confundir. Pensar que o 6 é o coeficiente angular. Não é. Porque a gente tem que transformar essa reta aqui, escrever essa equação, na forma reduzida. E como é que a gente faz isso? Bom, veja que na forma reduzida aqui da reta R, o y está sozinho, está isolado. Basta fazer a mesma coisa na equação geral da reta S. E aí aqui a gente isolou o y, né, e obteve aqui que, no caso, as duas retas têm o mesmo coeficiente angular, os coeficientes lineares são diferentes e, portanto, essas retas são paralelas. Né? No exemplo 15 aqui, as duas equações estão escritas, né, na forma geral. Então, a gente escreve cada uma delas na forma reduzida. E aí, para obter aqui o coeficiente angular de cada uma, é só olhar o valor que acompanha x depois que você reduziu. Então, aqui nós temos o coeficiente angular da reta R, 3. O coeficiente angular da reta S também. E aí vimos aqui que os coeficientes lineares são iguais. Então, ou seja, eu tenho coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares iguais e, portanto, eu tenho retas coincidentes. Tá? Muito bem. Hoje nós vamos resolver esse exercício aqui para dar uma relembrada, tá bom?
Alguma pergunta? Sem perguntas? Muito bem. Vamos aqui, galera. Seja a reta R, né, de equação reduzida y igual a 2x menos 1, aqui, obtenha a equação da reta S paralela a R, que passa pelo ponto P, 1, 4. Bom, que danado é isso? Veja o seguinte. Eu tenho a equação da reta R. Cadê minha reta R? Minha reta R é essa reta aqui. Eu tenho a equação reduzida dela. E aí eu quero calcular, né, escrever a equação da reta S. Só que essa reta S não é qualquer reta, é uma reta paralela à reta R. Então, se elas são paralelas, o que eu já sei? Eu tenho garantido que o coeficiente angular da reta R é exatamente igual ao coeficiente angular de S, né? Já que elas são paralelas. E aí, essa reta S passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 4. Então, essa informação aqui vai me ajudar a calcular o coeficiente linear de S. Então, aqui nós temos a equação da reta R, y igual a 2x menos 1. E daqui eu tiro da minha reta R o coeficiente angular dele, que vale, alguém sabe? Quanto vale o coeficiente angular da reta R? Bora, povo, quero ouvir a voz de vocês. Cadê? 2. Isso. 2. Então, o coeficiente linear ou angular da reta R é 2. Né? Como a reta S é paralela a ela, significa dizer que o coeficiente angular da reta S também é 2. Ok? Então, tá aí, já achei o coeficiente linear, aliás, angular da reta S. Então, eu vou escrever minha reta S aqui, como é que ela ficaria? Minha reta S vai ficar a equação reduzida dela vai ficar y igual. O coeficiente angular é 2, então vai ficar 2x mais n, ns, né? Então aqui eu já estou com metade da minha equação reduzida da reta S pronta, né? Falta encontrar o valor do coeficiente linear, que é n. Então, para isso, eu vou precisar usar esse ponto P. Então, esse ponto P, ele pertence à reta S. Então, o que eu tenho aqui? No ponto P, eu tenho o valor de x, que é 1, e o valor do y, que é 4. Então, eu vou pegar essas coordenadas do ponto P, já que ele pertence à reta S, está dito aqui, e eu vou substituir aqui na minha equação que eu escrevi até agora para a reta S. Então, no lugar do y, eu vou colocar 4, igual, 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar 1, mais n, ns. Então, aqui é só calcular essa equação. 2 vezes 1 dá 2. Passo o 2 para o outro lado, então eu tenho 4 menos 2 é igual a ns. Logo, o coeficiente linear da reta S é 2 também. Então, aqui eu já encontrei o coeficiente linear e encontrei no início o coeficiente angular da minha reta. Então, agora basta eu escrever a equação da minha reta S. Então, finalmente, a minha reta S, a equação reduzida dela é y igual a 2x mais 2. Está feito aí. Professor, Bom, base média de um triângulo. Vamos mostrar, né, aqui pela geometria analítica, né, uma propriedade da geometria plana que é o teorema da base média de um triângulo. É bem simples. Veja que eu tenho o desenho de um triângulo, né? Esse triângulo aqui ele tem vértices A, B e C.
E o que seria a base média, né? Base média é o seguinte. Por exemplo, se eu pegar o lado BC aqui, do meu triângulo, e considerar ele como sendo a base do triângulo, a base média ela vai ser formada através dos pontos médios dos outros dois lados. Então, se o meu lado BC é a minha base, sobra para mim no triângulo o lado AB e o lado AC. Então, do lado AB, eu pego o ponto médio dele. Do lado AC, eu pego também o ponto médio. E ligo esses dois segmentos, segmento MN aqui. Ó. Então, o que diz o teorema da base média? O segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo, então esse segmento que eu construí aqui com vocês, né, o MN, M é o ponto médio do lado AB, N é o ponto médio do lado AC. Então, eu liguei esses dois caras, então esse aqui é o meu segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo. O que ele tem, né, aí? Ele é paralelo ao terceiro lado. Esse segmento MN, ele é paralelo ao outro lado, que no caso é o lado BC. Esse segmento aqui, ele é paralelo ao lado BC. E, além disso, sua medida é igual a metade da medida do terceiro lado. Ou seja, o tamanho de MN, ele corresponde à metade de BC. É somente isso. Então, vamos aqui, por exemplo, imagine que o meu lado BC, ele mede 8. Nesse caso, quanto seria a medida da base média aqui do MN? 4. É somente isso. Duas informações aqui. Esse segmento aqui, MN, formado pelos pontos médios desses dois lados, MN, ele é paralelo ao lado BC. Eles são paralelos. E o tamanho dele, né, a medida de MN, ele corresponde à metade da medida de BC. São as duas informações que dizem esse teorema da base média. É só isso. Alguma dúvida? Bom, já vimos quando duas retas, né, são paralelas. Duas retas elas são paralelas. O que acontece, galera? O que eu tenho que olhar na equação reduzida dessas retas? O ângulo. O ângulo, certo. Para além disso, se eu não tenho o desenho, eu tenho só a equação reduzida, o que é que eu tenho que olhar para saber se essas retas são paralelas? O M. Isso, vou olhar o M de cada reta. O que é que tem esses M's? Para que seja paralela, o N tem que ser diferente nas duas retas. O M de Maria ou N? N. M tem que ser diferente? N de navio. N tem que ser diferente, correto. E o que mais? O M tem que ser igual? M ou N? Não entendi. M de Maria. M de Maria tem que ser iguais, certo? Para que duas retas sejam paralelas, né, se eu tenho só a equação reduzida dela, eu tenho que olhar dois caras. Um deles é o M. M de Maria, eles têm que ser o quê para serem paralelas? O N tem que ser igual. O M de Maria tem que ser igual e o N tem que ser diferente, beleza? Então, se você identificou isso, as duas retas são paralelas. E quando é que elas são perpendiculares? Perpendiculares, obviamente, tem a ver com o ângulo que elas formam entre si, né? Esse ângulo que as retas formam entre si, né, para serem perpendiculares, esse ângulo ele tem que ser de 90 graus, né? Então, essas retas aqui, obviamente, não são paralelas, elas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam no mesmo ponto,
Então, elas se cruzam aqui nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Tá? E aí, só que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Se isso acontecer, elas são perpendiculares. Tá? Bom, e aí como é que a gente vai identificar isso? Se a gente tiver o desenho como aqui, tá claro, né? A gente está vendo que essas duas retas são perpendiculares. Estou vendo aqui o ângulo aqui. Mas se eu tiver somente a equação reduzida dela, o que eu vou observar? Então, claramente, vocês observam aqui que a inclinação da reta R ela é diferente da inclinação da reta S. Né? Então, a inclinação da reta R é o αr aqui, e a inclinação da reta S é o αs aqui. Então, esses dois ângulos, obviamente, são diferentes, né? Mas eles têm uma relação entre eles. Esse ângulo aqui, né, nesse desenho, nesse triângulo aqui, esse ângulo é o ângulo externo. Tá? Então, o que eu vou observar aqui? Se R e S são perpendiculares entre si, então a multiplicação, né, o produto entre o coeficiente angular de R e o coeficiente angular de S, a multiplicação desses dois valores tem que dar menos 1. Não pode dar 1, não pode dar outro número. Tem que se der menos 1, significa dizer que essas duas retas elas são perpendiculares. Tá joia? Alguma pergunta aqui? Então veja, então, veja que aqui a gente não precisa olhar para o coeficiente N de nariz. Não precisa olhar. Por quê? Essas duas retas são perpendiculares, obviamente eles vão ser diferentes de qualquer jeito. Mas, quando a gente observar aqui essas duas retas, o coeficiente angular de R e de S, a gente vai ver que eles são diferentes e, portanto, não são paralelas. Mas aí a gente faz um outro teste. Além de ver que eles são diferentes, faz um outro teste. Multiplica eles. Se der menos 1 a resposta, quer dizer que essas duas retas, além de concorrentes, elas são também perpendiculares entre si. Vamos fazer um exemplo aqui. O exemplo aqui, 16, eu tenho as retas R e S. Né? Então, a reta R, ela está escrita na forma geral. Então, eu vou escrever a equação dessa reta na forma reduzida. Então, como é que fica? Então, eu vou escrever aqui. Ela está na forma geral, 2x menos 4y mais 5 igual a 0. E aí, agora eu quero escrever isso na forma reduzida. O que é que eu faço? Vamos lá, meus queridos. Isola o y. Beleza, então vou isolar y. Vou passar o y para o outro lado, já que ele está negativo, vou passar para o lado de cá. Então, eu vou ficar com 2x mais 5 igual a 4y. Tá bom? Quem quiser passar o 2x e o 5 para lá e depois multiplicar com menos 1, é a mesma coisa, tá? Só estou adiantando aqui. Próximo passo é pegar esse 4 e trazer dividindo aqui cada um. Então, vai ficar 2x sobre 4 mais 5 sobre 4, isso é igual a y. Simplifico aqui o 2 com 4, então eu fico com 1 sobre 2x mais 5 sobre 4. Então, isso é a equação da minha reta R. Então, eu escrevi minha reta R na forma reduzida. Tá aqui ela. Farei o mesmo com a minha reta S. A minha reta... Ah, não, minha reta S já está na forma reduzida. Olha que maravilha. Minha reta S já está na forma reduzida. Então, S aqui tem a equação reduzida y igual a menos 2x mais 3. Bom, então o primeiro teste que eu tenho que fazer é comparar os coeficientes angulares. Então, quanto é o coeficiente angular de R? Um sobre 2. 1 sobre 2, perfeito.
E quanto é o coeficiente angular de S? -2. Menos 2. Perfeito. Então, aqui já vi que os dois são diferentes. O coeficiente angular de R ele é diferente do coeficiente angular de S. E daqui eu concluo que R e S não são paralelas. Não são paralelas. Bom, concluí isso, elas não são paralelas. Então, significa dizer que elas são concorrentes, né? Ou seja, R e S são concorrentes. Vamos fazer agora um último teste. Bom, já que elas são concorrentes, vamos verificar se elas são perpendiculares entre si. O que eu devo fazer? Para verificar se elas são perpendiculares entre si, eu vou calcular MR vezes MS. Então, se der menos 1, elas são perpendiculares. Se der outro valor, elas são só concorrentes. Então, o que eu faço? Eu pego MR, que é 1 sobre 2, e vou multiplicar por MS, que é menos 2. Então, aqui eu vou ter 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 sobre 2. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, veja que MR vezes MS, desses dois exemplos, deu menos 1. Então, isso significa dizer que R e S são perpendiculares. E é só. Perguntas? Tá beleza? O exemplo 17. Então, as retas R e S, né? Vamos aqui verificar se elas são perpendiculares entre si. Então, aqui já está dizendo que não, né? Vamos mostrar isso. Então, muito bem. Quanto é o coeficiente... Deixa eu escrever aqui. R, a equação reduzida é y igual a 3x. Então, quanto é o coeficiente angular de R? Pessoas. 3. 3, né? O coeficiente angular de R é 3. Beleza. Vamos agora verificar o de S. O de S, y igual a 1 sobre 3x mais 5. Quanto é o coeficiente angular de S? 1 sobre 3. 1 sobre 3. Beleza. Então, de cara, nós já observamos que R e S não são paralelas, né? Então, vamos testar. Já que não são paralelas, elas são concorrentes. E vamos agora fazer um último teste para verificar se, além de concorrentes, elas são perpendiculares. Então, qual é o teste que eu tenho que fazer? Eu pego o coeficiente angular de R, multiplico pelo coeficiente angular de S. Então, vai ficar 3 vezes 1 sobre 3. Então, aqui fica 3 vezes 1, 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Deu 1. Significa dizer que elas não são perpendiculares. Porque se fossem perpendiculares, tinha que dar menos 1 igual aquele outro exemplo. Então, aqui a gente tem que o MR vezes o MS, ele dá 1, que é diferente de menos 1. E, portanto, R e S são só concorrentes. São concorrentes. Ou seja, não são perpendiculares. Pronto. Joia? Tranquilo? Vamos aqui a mais um exemplozinho. Exemplo 18. Então, veja que eu tenho a minha reta S e a reta R. A minha reta, deixa eu escrever aqui.
A minha reta R, ela tem a equação x menos 3 igual a zero. Bom, x menos 3 igual a zero, ela não está na forma reduzida que a gente conhece, né? Então, aqui, como é que eu represento essa reta aqui no plano cartesiano? Então, aqui eu tenho, passando 3 para o outro lado, eu tenho que x é igual a 3. Então, x igual a 3 é uma reta que passa aqui em x igual a 3, né? E ela é paralela ao eixo y, tá? Então, a minha reta aqui, a minha reta R, né? X menos 3, ou seja, é uma reta paralela ao eixo y que passa no x igual a 3, bem aqui. Beleza? A minha reta S, ela é do tipo y mais 2 igual a zero. Então, essa minha reta S aqui, eu passando 12 para lá, eu tenho que y igual a menos 2. Então, y igual a menos 2 é uma reta que é paralela ao eixo x, que passa no y igual a menos 2. Então, essa reta S é essa azul aqui. Ó. Então, veja só. Eu tenho que R é paralela ao eixo y e S é paralela ao eixo x. Como é que eu sei que elas são perpendiculares? Porque no plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, se a reta R é paralela a y e a S é paralela a x, então essas duas também, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. E, portanto, R e S são perpendiculares. Tá? Embora aqui, ó, não haja coeficiente angular, por exemplo, para a reta R. Tá joia? E o coeficiente angular da reta S é zero. Porque o número, como ele não tem x aqui, o coeficiente angular de S, né, o ms, ele vale zero. Né? Por que é zero? Por que eu sei que é zero? Então, porque y igual a msx mais ns. Então, como essa parte aqui com o x não tem, é porque o ms é zero. Né? No caso da reta R, o mr não existe. O mr não existe, mas existe a reta, que é paralela ao eixo y. Tá? Então, está aqui um outro exemplo de retas perpendiculares entre si, que nesse caso aqui não há como fazer o teste, né? mr vezes ms, para ver se é menos 1, porque o mr não existe, não dá para fazer o teste. Porém, quando você desenha aqui, você faz o rascunho dele no plano cartesiano, você obtém que essas duas retas são perpendiculares. Ok? Perguntas? Mais alguma perguntinha? Professor, Oi. por que o MS ali é zero? O ms aqui é zero, veja. A equação reduzida não é y igual a mx mais n? Nessa reta S aqui, eu só tenho o y e o 2. Ó. Ou seja, quando eu passei para ela, ficou y igual a menos 2. Essa parte do x aqui não tem. É porque esse ms ele vale zero. Ele só tem um n aqui. O n da reta S é menos 2. Mas o m de Maria não tem. Por isso ele é zero. Tá? Diferente da reta S. Ou da reta R aqui. Ó. Como essa reta R aqui, ó, ela é paralela ao eixo y, não existe coeficiente angular das retas que são paralelas ao eixo y. Tá bom? Não existe. Por quê? Não existe tangente de 90 graus, já que o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo, a tangente da inclinação dela. Então, como não existe tangente de 90 graus, a reta R, como ela forma 90 graus com o eixo x, não existe tangente de 90 graus e, portanto, não existe coeficiente angular para R. Tá bom? Esta é a razão. Tá bom, entendi, obrigada. Entendido? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Tá me Não? ouvindo? Tá Como me é? ouvindo? Tenho uma pergunta. Oi, fala aí, Ana Cláudia. Tá dando pra ouvir direitinho? Alô? Professor? Oi, tô ouvindo. Pronto. É porque o senhor disse que para a reta ser perpendicular,
O MR tem que fazer vezes MS, que vai dar Isso. menos 1. Perfeito. Mas Isso. naquela, o último exemplo, o MS era 0. No caso, não tem como dar menos 1. Então, é só pelo ângulo que dá para ver 90 graus? Isso. Porque aqui o MS é 0, mas o outro não existe. De qualquer jeito, não tem como fazer MR vezes MS. Tá? Porque eu só tenho um deles. Eu só tenho o MS, eu não tenho o MR. Se o MR não existe, eu não tenho como fazer a conta com ele, né? Então, não vai adiantar fazer o teste dessa multiplicação nesse caso aqui. Tá? Então, como é que eu vou saber, então? Então, você vai saber o seguinte, ó. Toda reta que é paralela ao eixo Y, ela é simplesmente x igual a um número, como aqui. Se for somente x igual a um valor, você sabe que essa reta é paralela ao eixo Y. E como é que eu sei uma reta que é paralela ao eixo x? Ela é igual a y igual a um número, como aqui, y igual a menos 2. Então, se você identificou esses dois casos, você tem garantido que a primeira é paralela ao eixo y, a segunda é paralela ao eixo x e, portanto, são perpendiculares entre elas. Tá bom? Então, nem todo caso de perpendicular precisa fazer aquela continha, né? Não. Em geral, se você tiver os dois coeficientes, sim, você faz aquele teste. Nesse caso no qual você não tem um dos coeficientes, aí não tem como fazer. Aí você tem que lembrar como são essas retas desenhadas no plano cartesiano, mas é bem simples. Um vai ser o x igual a um número e a outra vai ser y igual a um número. Simples assim. Tá bom? Entendi. Obrigada. Disponha. Vamos a esse exemplo resolvido 9. Agora aqui é o seguinte. Determine a equação geral da reta S. Ela é perpendicular à reta R, né? Traçada pelo ponto P, 4, 0. Então, esse exemplo parece muito com o anterior que nós fizemos, só que elas eram paralelas. No nosso caso aqui, a reta S ela é perpendicular à reta R. Então, quando ela diz que ela é perpendicular à reta R, então uma coisa vem logo à mente da gente, que o MR multiplicado pelo MS tem que dar quanto? Gente, Menos 1. menos 1. Pronto. Então, disse isso, você já lembra que a multiplicação dos coeficientes angulares vai dar menos 1, tá? E aí, eu vou escrever a equação da minha reta S. Como é a equação da minha reta S? MS, né? Olha. Y igual a MS, x mais o NS. Então, beleza. Eu preciso encontrar, aqui para escrever a equação geral da minha reta, preciso achar o M, o coeficiente angular dela, e também preciso encontrar o coeficiente linear N. Joia? Então, vamos lá. A minha reta R, ela tem equação reduzida y igual a 3x mais 1. Então, daqui da minha reta R, o MR dela vale quanto? 3. Isso, o coeficiente angular da minha reta R ele vale 3. E é isso que eu vou usar para calcular o coeficiente angular de S. Por quê? Eu sei que multiplicando os dois, a resposta é menos 1. Então, vamos calcular aqui o MS. Então, o MR é 3, então vai ficar 3 vezes o MS, que é o coeficiente da reta S, e eu sei que isso é igual a menos 1. Então, aqui para achar o MS, basta passar o 3 dividindo. MS é igual a menos 1 sobre 3. Então, eu encontrei aqui o coeficiente angular da minha reta S. Então, como fica a minha equação S? A minha equação vai ficar y
Cadê? Ela vai ficar y igual a menos 1 sobre 3x mais n. Como é que eu vou achar o n? Veja que a questão deu o ponto onde a reta S passa, tá bom? O ponto P de coordenadas 4 e 0. Então, eu vou usar esse camaradinho aí para calcular o n da minha reta S. Então, aqui eu tenho o ponto P, coordenadas x igual a 4 e y igual a 0. Aqui o x é 4, y é 0. Então, eu vou substituir isso na minha equação de S. Então, no lugar do y, eu vou botar 4 igual menos 1 sobre 3. Perdão. O y é 0, não 4. Desculpe. O y aqui é 0. Então, o x aqui é 4. Mais n. Agora está certo. Então, menos 1 sobre 3 vezes 4 vai ficar menos 4 sobre 3. E aí, meu n é só passar o menos 4 sobre 3 para o outro lado. Então, n é igual a 4 terços. Encontrei aí o meu coeficiente linear de S. Então, finalmente, a minha equação da reta S vai ficar y igual a menos 1 sobre 3x mais 4 sobre 3. Tá aí. Prontinho. Belezinha. A equação geral da reta S, perpendicular à reta S. Aí, nesse caso, perpendicular, eu sei que a multiplicação dos seus coeficientes angulares dá menos 1. Então, com isso, eu pude calcular o coeficiente angular de S. E depois, para calcular o n, eu usei o ponto que ele deu. Calculei, tá aqui a equação geral da reta S. Alguma pergunta? Tranquilo, galera? Professor, Oi. Oi, Júlio. aquele 1 do 3x mais 1 é aquele menos 1 ali que tá perto do 3? Que tá 3 vezes ms igual a menos 1? Isso, é esse menos 1 daqui. Dessa multiplicação. mr vezes ms igual a menos 1. O mr, a gente viu que é 3. Então, ficou 3 no lugar dele, vezes ms, que eu queria calcular, igual a menos 1. Tá bom? Mas o 1 ali do 3 não vai se usar pra nada, não? Não, não. Esse 1 do 3 aqui é o coeficiente linear, né, do R, que a gente não precisa usar ele, né? Ele não aparece em nenhuma parte da conta. Tá tranquilo? Obrigado por assistir. Bom estudo.